a todas e todos. Meu nome é Bruno Becker, eu sou um dos coordenadores do Comitê de Diversidade do IBRAC, sou sócio do Berardo Lila Advogados e também um dos fundadores da Frente Jurídica LGBTQIAPN+. Eu estou extremamente feliz de moderar esse painel hoje, organizado pelo Comitê de Diversidade, que é o Latitudes Jurídicas do Direito da Concorrência, trajetórias de sucesso. Eu digo muito feliz porque eu venho do Rio Grande do Sul, então é um painel de pessoas de fora do eixo Rio-São Paulo, e a gente está muito feliz em poder discutir essa carreira no antitrust, né, para quem vem de fora desse eixo, caminhos, e a gente está com um painel incrível aqui de antigos e novos amigos, e eu acho que é uma oportunidade para a gente falar e compartilhar um pouco nossas experiências aqui, falar dessas dificuldades, dos ônus e bônus dessa vida de sair de casa ou ficar em casa trabalhando numa área tão centralizada aí economicamente, que é o direito da concorrência. Então, eu vou apresentar aqui os nossos painelistas, gente. A ideia é ter uma conversa. Quem está assistindo, por favor, mande aí os comentários, perguntas. Vamos tentar fazer o mais conversado possível esse painel. Então, eu vou apresentar brevemente aqui os nossos participantes, depois a gente vai para as perguntas. Começar com a Maria Cecília Andrade, que é a Cissa, nossa diretora de diversidade do IBRAC. Ela é advogada, atua nas áreas de antitrust, compliance e ESG, é mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Direito da Economia da Empresa pela FGV São Paulo, pós-graduada em Sustainable Capitalism and ESG pela Faculdade de Berkeley, membro do FGV Ethics, diretora de diversidade do IBRAC, que eu já mencionei, e o currículo da Cissa é gigantesco, então vou parar por aqui. Mas antes de tudo quero agradecer, a gente está aqui num dos finaizinhos dos últimos eventos dessa diretoria e queria agradecer a Cissa por ter me acolhido tão bem e ter liderado tão bem por esses 2 anos e promovido tanta diversidade no IBRAC. Alan Fuese é um grande e longo amigo, gente. Eu conheci o Alan fazendo o PINCAD em 2009, então 2010? Foi 10 ou foi 9? Tu tá no mudo, mas eu tô lendo teus lábios, mas foi 10. Eu acho que foi 10, é. Foi 10, então foi 10. 2010, então a gente já tem 15 anos aí, né, gente? O Alan é doutorando em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, secretário-geral da Associação Norte-Nordeste de Direito Econômico, a ANDI, e presidente da Comissão de Direito da Concorrência da OAB Bahia. Midian, uma nova amiga, a Midian do Nascimento Lira é advogada do Pereira Neto Macedo Rocco Advogados, com especialização em Direito Econômico e Regulatório pela PUC-Rio, diretora do IA, do Women in Antitrust, fundadora e vice-presidente da Associação Norte-Nordeste de Direito Econômico, a ANDI, uma duplinha aí, presidente da Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência da OAB do Ceará e mestrando em Direito na Universidade Federal do Ceará. Seja bem-vinda. E, para terminar, o Emanuel Ali Novaes Faria é coordenador-geral de análise antitrust na Superintendência Geral do CAD, onde atua desde 2012. Quase, né? Emanuel, quase que a gente se encontra aí, quando a gente fazia o PINCAD. Possui especialização em defesa da concorrência e direito econômico pela FGV do Distrito Federal, especialização em inteligência estratégica pela AVM, Faculdade Integrada, e é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Campos. Gente, é um prazer ter vocês aqui. De novo, a minha felicidade de poder mediar, vindo do Rio Grande do Sul, sabendo um pouco dessas dores, e aqui foi um pouco de conversar com a Cissa nesse painel, e a gente, para além de outras diversidades, falando, putz, também é muito difícil, né? Quem vem de fora, quem fica e quem vai. Vamos fazer um painel legal sobre isso. Então, gente, primeiro, eu queria fazer uma rodada aí para todo mundo de participações, para a gente ouvir um pouco vocês. E eu queria que vocês se apresentassem, para além dessa parte técnica que eu já disse, falar um pouco de vocês, da história. Eu acho que aqui é um pouco importante, e o Direito da Concorrência tem isso, explicar um pouco na faculdade de vocês,
os primeiros passos com o direito da concorrência? Como é que vocês ficaram sabendo que o direito da concorrência existia, né, vindo de outros estados fora desse eixo? Eu já fiz uma vez um levantamento de faculdades que tinham direito da concorrência, era faz uns 10 anos, mas assim, era baixíssimo o número e ele é super centralizado em São Paulo, alguma coisa no Rio e DF. Então, assim, queria pedir para vocês falarem um pouco de vocês, falarem um pouco de como é que vocês começaram a conhecer o direito da concorrência e como é que vocês tiveram esses primeiros passos. Começar com a Midian, por favor. Bruno, muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pelo convite em nome da Maria Cecília. Fiquei super feliz com o convite em si, mas principalmente pela iniciativa, porque, como o Bruno já antecipou, é extremamente importante essa discussão, né? A gente vê acontecer, mas às vezes não se fala tanto das dificuldades que existem, na área para quem está fora do eixo. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. E bom dia também a todos os que nos ouvem agora. Bem, eu costumo sempre falar que eu entrei no direito da concorrência por vias não muito usuais. É, e até interessante porque às vezes alguns estudantes perguntam, Mid, você não fez PINCAD, como você trabalha na área? Porque a porta tradicional até então era o PINCAD. E na faculdade, na Federal do Ceará, nós temos a disciplina optativa de Direito Econômico, mas ela não é ministrada, não é ofertada de forma regular. Então, é algo muito desconhecido de forma geral. Tanto é que eu até brinco com os meus amigos, eu levei muito tempo para explicar para as pessoas o que eu faço, porque ninguém sabe o que é, tipo, onde vivem, o que comem, as pessoas que fazem direito antitruste. Mas então, na faculdade eu não tive esse contato de concorrente, de antitruste em si. Então, me formei em 2020 sem ter contato com uma área, era minha área de atuação ainda no estágio era direito do trabalho, então aí você já começa a sentir o salto que foi para chegar no antitruste. E quando eu me formei, o escritório que eu atuava estava criando uma área de direito regulatório e me convidaram para integrar essa área. Outro salto enorme entre direito do trabalho e regulatório. Então, a ponte para o concorrencial foi o regulatório. Achei aquilo diferente demais das áreas do direito no geral, né? Porque todo mundo que se forma ali na federal, não, você é criminalista, um civilista. Então, o direito regulatório já era muito diferente para mim e eu topei o convite de para advogar nessa área. E foi a partir dali, trabalhando com a ANTAC, com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, a NTT, que eu encontrei uma interface com o concorrencial e começaram a chegar algumas consultas. E eu lembro muito bem que uma primeira consulta que chegou era sobre fixação de preços de revenda. E eu não sabia o que era aquilo. Tipo, meu Deus, o que é isso? Isso não é regulatório. Então, o que é, né? Porque era uma área de regulatório, mas recebia umas demandas residuais. E eu, meu Deus, o que é isso? E comecei a estudar e encontrei essa interface com o direito da concorrência. E foi ali que eu tive esse primeiro contato, já formada, já advogando. Me interessei, mas aquele primeiro contato foi de curiosidade. Tipo, deixa eu entender o que é isso aqui e que tinha uma relação muito. Porque o direito concorrencial ele é muito isso, né? Ele é muito transversal. Então, eventualmente, atuando em outras áreas, você pode tocar essa área. E foi isso que aconteceu comigo com o direito regulatório. E acho que esse, sim, é um overview desse primeiro contato, mas depois eu conto mais para vocês os próximos passos. Maravilha, muito bom te ouvir, Mídia. É muito legal essa história, né? A gente vai cavocando, daqui a pouco o dia da concorrência nos pega, né? E nos engancha de um jeito que fala assim: caramba, não sai mais daqui. Muito bom. Manuel, queria ouvir de ti também agora, um pouco dessa tua história, tua trajetória aí até chegar no CAD. Bom dia a todas e a todos. Uma satisfação participar de mais um evento do CAD, do IBRAC, representando o CAD, contar um pouco da minha trajetória no direito da concorrência, nas pessoas da Maria Cecília, do Bruno, da Dora, agradecer ao IBRAC por mais um convite. Parabéns pela iniciativa. O IBRAC sempre muito ativo na construção da área de defesa da concorrência e o próprio CAD também tem instrumentos, né, de divulgação e educação nessa área. Completei 13 anos de CAD agora em junho.
cheguei no início da lei nova, né? Atualmente eu estou coordenador geral na Superintendência Geral, na coordenação que cuida do programa de leniência antitruste do CAD, fomentando e negociando os acordos de leniência. É, mas minha trajetória no CAD começou com um susto. O que é o CAD, né? O famoso o que é o CAD. Eu sou formado em Direito pela Faculdade de Direito de Campos dos Goytacazes. É, Ontem eu até perguntei lá no grupo da faculdade se alguém conhecia, ouviu na faculdade Direito da Concorrência, CAD, e foi um silêncio tremendo, mas eu também não me recordo desse momento lá na faculdade. Mas em 2012 tomei posse no cargo de analista técnico administrativo do Ministério da Justiça. E eu entrei em exercício na comissão de anistia, lá no prédio no Palácio da Justiça, que é a comissão de anistia é um órgão do Ministério da Justiça. Então, completando um mês lá, ligaram para o coordenador lá, olha, o Emanuel tá errado aí, tem uma portaria lotando, determinando a lotação dele no CAD. E aí, quando saiu o famoso que é CAD? Então, tinha uma colega lá trabalhando comigo e ela se interessou muito em ir para o CAD. Eu fui conversar com pessoas, né, estudar o CAD e eu acabei vindo. E praticamente toda a minha vida profissional foi construída aqui dentro da autarquia, né, acompanhando a trajetória do CAD. Principalmente com a Lei 2.529, que entrou em vigor no final do ano de 2011. Então, eu acompanhei e cheguei 2 semanas depois da mudança para o prédio novo, né? Então, por pouco, eu não carreguei aí os processos físicos ainda nas caixas lá. Tem muita essa história aqui no CAD. Não teve o privilégio de ir de trabalhar do lado do Liberty Mall, né? Exatamente, não conheci o Liberty Mall, infelizmente, não vivenciei essa época lá. De Mas ouro. então o direito da concorrência apareceu na minha vida assim, pelo concurso e um pouco por acaso também, né, de ter uma portaria determinando minha lotação, acabei vindo para cá. E falando só, finalizando minha fala inicial, essa do concurso, né, eu não tinha conhecimento, mas hoje a gente vê que é uma realidade que você não precisa fazer concurso para o CAD, para o Ministério da Justiça para chegar ao CAD. Então, qualquer servidor público federal, né, um concurso federal, você facilmente consegue chegar no CAD, né? O CAD tem poder de requisição, então essa é uma porta também de chegada. Qualquer concurso você consegue vir demonstrando interesse, conversando com as pessoas aqui, você acaba tendo a oportunidade de trabalhar aqui no CAD. É isso, Bruno. Não, não, muito obrigado, muito legal o susto, né? E agora? E agora? Muito bom, isso aí deu certo, né? Que bom que tu gostou da área. Cissa, queria ouvir de ti um pouco, fala pra gente como é que foi esse processo, conhecer e desenvolver a área. Cissa, você está no mudo, Cissa. Desculpa, eu comentei que eu me formei, né, em Salvador, na Universidade Católica de Salvador. Naquela época não tinha, só tinha Católica e a Federal. Na Federal eu fazia economia e nunca ouvi falar de CAD, de defesa da concorrência, enquanto eu estava nas duas faculdades. E o meu pai tem um escritório, né, na época muito ativo, na área civil, trabalhista, consumidor. E eu fiz um estágio no escritório antes de ir trabalhar com ele, no escritório de um colega dele, também fazendo área de trabalhista, contencioso, e, enfim, lá tinha muita direito comercial, empresarial, e eu comecei nessas áreas e terminei me interessando muito por um determinado tema, que era... Havia uma discussão muito grande na época em casos de responsabilidade solidária dentro de grupo de empresas, né? Então tinha muitos casos contenciosos discutindo esse tipo de tema e você ainda estava com uma discussão muito incipiente, né? É diferente do mundo de hoje, porque
a internet estava chegando, as coisas não estavam digitalizadas e disponíveis, né, como a gente tem hoje, e meu pai queria muito que eu fizesse concurso. E eu cheguei a fazer a escola da magistratura lá em Salvador. É, terminei o curso, mas nunca prestei o concurso. E eu quis muito fazer o mestrado. Eu apresentei minha candidatura ao mestrado em Coimbra na época, eu fui aceita e eu fui para lá com esse tema, né, da responsabilidade solidária entre grupos de empresas. E eu me lembro que no dia da matrícula, que também, gente, era no papel ainda, não era online, nada disso. Além das matérias obrigatórias, você tinha que fazer uma matéria eletiva. E aí falaram, você escolhe o que você quiser fazer aqui e se matricula. E eu recebi uma lista de matérias que a faculdade oferecia ali no mestrado. Eu disse, pô, aí eu disse, nossa, eu vou pegar uma coisa aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. E foi assim. Aí naquele semestre, estava sendo oferecida a matéria de direito da concorrência na comunidade europeia. E eu falei, nossa, o que será isso? Né? Não tinha Google, não tinha nada. Eu fui lá, assinalei lá o xizinho e matriculei na matéria. Coincidentemente, o professor era meu orientador, ele dava direito empresarial e ele dava essa matéria de concorrência também. E aí eu comecei a ter aulas focada no direito da concorrência na União Europeia e no meio disso tudo, passado 6 meses, não sei se chegou a 6 meses, acho que menos do que isso, de novo, eu falei assim, nossa, eu não quero mais fazer uma tese sobre responsabilidade solidária das empresas, eu quero fazer uma tese de concorrência. Aí fui lá conversar com o professor não pode, está fora do regulamento, você está matriculada na matéria para fazer direito empresarial, não é direito da concorrência e tal. Aí eu disse, professor, na época a gente estava no auge das discussões e negociações com o Mercosul, né, entre a União Europeia e o Mercosul, e havia um interesse muito grande, né, de exportar conhecimento de lá para cá. E aí eu sei que ele prepara um paper aí para mim que eu vou pensar. Aí eu preparei, aí que eu fui ver o que era o CAD, o que era a concorrência, mas se você me perguntar, e eu li um livro também ela é professora hoje na Universidade do Porto, da Sofia Paz, sobre controle de concentração de empresas na União Europeia. E eu fiquei fascinada com aquela história toda e eu disse, eu vou fazer sobre isso, só que eu vou fazer uma comparação entre a União Europeia e Mercosul. E foi assim que eu descobri o CAD, que eu descobri a concorrência. Também um pouco no acaso, porque na faculdade em Salvador era um tema que não se discutia. Acho que é isso, para começar. Obrigado, super legal ver esses caminhos, né? Cada um tem uma forma de achar, todos achamos. Amigo, Alan, por favor, agora conta um pouco pra gente. Eu não lembro, quero saber como é que foi antes de Pincade. Né? Porque Pronto. Pra quem não sabe, quem chegou depois, a gente é amigo desde a nossa época de Pincade de 2010. Então são 15 anos aí, o Alan acabou ficando, né? Na Bahia, não foi pro centro aqui, Rio, São Paulo, Brasília. Fala pra gente, querido, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Estou muito feliz aqui de estar com 4 pessoas sensacionais, né? Bruno, meu amigo de longa data, Maria Cecília, minha inspiração, e aí na minha trajetória eu vou contar por que isso. Midian, minha amiga e minha chefe na Ange, e Emanuel, o novo amigo agora que a gente tem feito. Pessoal, basicamente, a minha história também é muito semelhante à dos outros. Eu fazia direito e administração lá em Salvador e me interessava muito as questões das relações jurídicas entre empresas, né? Sempre me interessou muito isso e eu acabei fazendo uma disciplina optativa de direito econômico. Meu professor tinha feito mestrado na UFMG com o professor João Bosco Leopoldino da Fonseca e em uma das aulas do direito econômico, apenas um dia apenas, ele tratou sobre o direito da concorrência. Aí, nesse momento, deu aquela identificação na hora,
E aí eu fui pesquisar mais sobre as questões. Primeiro eu fui por João Bosco, né, que era o orientador dele. Depois eu fui, e aí foi a identificação mais marcante que eu tive academicamente falando, quando eu peguei os livros, na época eram dois, né, do professor Calixto. E, então, assim, as condutas e as estruturas do direito da concorrência, e eu comecei a me identificar muito, seja pela complexidade do pensamento dele, que é muito complexo, e aquilo me atrai, e me querer desvendar aqueles meandros do pensamento dele, como também pela própria matéria. Né? Naquele momento, pesquisando, aí sim na internet, pesquisando o que era direito da concorrência, eu encontrei um link para o Pincad, né? E me inscrevi no Pincad. Graças a Deus eu fui aceito, e aí fui, lá em 2010, o primeiro intercambista vindo da Bahia, dentro de uma política que o CAD estava fazendo de abertura, né, para outros estados. Então eu tive colegas da Paraíba, Goiás, Pernambuco, e chegando lá eu encontrei uma pessoa sensacional que se tornou meu amigo. Né? Na época, Bruno, você não fez PINCAD, você estava já trabalhando lá no CAD, estava com o José Antônio. Tu não foi da minha turma? Eu tava achando Não, que... Então, por isso que eu falei 2009, porque o meu Pincage é 2009, depois eu organizei o Pincage lá com o Zé Antônio, tá? Foi isso. isso. Na minha E cabeça, aí, tu era da minha turma. o meu PINCAD foi o PINCAD do Paulo Bournier. Paulo Bournier chegou como intercambista do doutorado e eu estava na graduação. Legal. Da E Isa, tu é da turma da da Isa. Isa, Tele, isso. Esquibunda ali no congresso ali, né? Não, tudo, né? Aquelas festas lá, eu ainda, diferentemente da Manoel, eu ainda vi o prédio antigo, né? Então a gente almoçava no shopping, tinha umas saídas depois, bem interessantes. Tinha o pessoal da América Latina que foi nesse Pincad, então foi bem interessante. E daí eu conheci Bruno, que é um fenômeno, né? É uma pessoa não só muito gentil, muito agradável, como também altamente competente, acolhedor e, além de tudo, multitarefas, né? Assim, era impressionante como ele fazia, organizava o PINCAD, conseguia ter pensamentos teóricos bastante complexos e, ao mesmo tempo, fazer tudo desse jeito dele com perfeição. Enfim, aí eu fiz o PINCAD, concluí o PINCAD, e logo depois eu entrei em contato com as pessoas do CAD e a gente levou alguns representantes do CAD para a Bahia, com o apoio de um professor meu, que se chamava, falecido, que se chamava Marcos Neto, que não é o da USP, né, o Marcos Neto da Bahia, e que ele me ajudou a levar o pessoal do CAD, não só para fazer Conheço. o CAD. Então, minha casa, viu? Era muito Isso. amigo. E aí, eu não sei se estão me ouvindo, né? E aí, a gente levou o pessoal do CAD, o Zé Antônio e o Gabriel, na época, para fazer um ciclo de palestras. A gente os levou para a Associação Comercial da Bahia. Na época, inclusive, o próprio Norberto Odebrecht foi para o evento, para o MPF, onde eu estagiava na época, e também para a universidade, né? Então, naquele momento, a gente começou a divulgar um pouco o direito da concorrência na Bahia, tanto que logo em seguida, no semestre subsequente, uma outra pessoa vinda da Bahia também fez PINCAD, inspirada um pouco nisso. E quando eu concluí esse ciclo de palestras com o apoio do professor Marques Neto, ele disse: realmente eu vejo que você gosta muito disso, e vou te falar uma coisa: você precisa conhecer uma pessoa e precisa ter acesso aqui a uma obra. E ele me deu o livro de Maria Cecília, né, dizendo aqui, você pode ser uma pessoa importante na área como ela. E aí me entregou aquele livro e aquilo ficou marcado. Então, assim, quando eu falo que é um prazer enorme estar aqui hoje, é porque assim, eu vejo um pouco da minha vida e das minhas inspirações aqui. Então, eu vi Bruno, que foi a pessoa que nos acolheu na chegada do PINCAD, ainda sem entender muito, quase nada sobre o direito da concorrência, e Maria Cecília, que veio aqui naquele primeiro momento com minha maior inspiração, vindo da Bahia, dito por meu professor na época, né? Então foi assim que começou a minha história. Olha, você nunca tinha me contado isso, eu fiquei até emocionada agora. O Marcos Neto era um grande amigo do meu pai, frequentou muito a minha casa e provavelmente meu pai deu o livro para ele. Eu não me lembro de ter dado para ele, provavelmente meu pai deve ter dado em algum momento.
Mas obrigada, eu não sabia disso. Fiquei até meio emocionada agora. Não, merecida homenagem para a Cisa, Cissa é inspiração para muita gente aqui, minha também. Ela, obrigado por trazer isso, porque acho que a gente precisa reconhecer, né, a importância das pessoas nessa construção e eu acho que a generosidade da Cissa está para além de depois de tanto desenvolver todas as áreas de antitrust e compliance, né, se dedicar tanto à diversidade também, né, vendo as portas que a gente precisa abrir. E aqui essa diversidade geográfica é muito importante para a gente, né, especialmente na área da concorrência, e pensando em como que o IBRAC pode desenvolver melhor a diversidade, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, que a gente não pode esquecer. E o Pincad, eu achava que a gente tinha sido da mesma turma, mas eu acho que o Pincad teve esse grande mérito, e aqui mencionando a gestão do Badim, né, do Zé Antônio, o Burini, que depois também ficou, né, o Rafinha Schmidt, eu e o Burini ficamos depois do nosso Pincad, participamos da organização do Pincad, e essa iniciativa de descentralizar eu fui um dos exemplos já também vindo do Rio Grande do Sul, que a gente tem que aplaudir, né? Porque foi uma porta muito importante o Pincad para a gente conhecer gente. E tinha uma rodada de professores que era maravilhosa, né? Assim, era os melhores professores do Brasil, era Caio Mário, era a Bárbara, era a Paula Forgione, era Fábio Nusdeu, era assim, é uma constelação de gente que a gente não teria acesso de outra forma. Então, acho que a gente precisa aplaudir essa iniciativa do CAD, para descentralizar a área. Tentando evoluir aqui um pouco, gente, e a gente tem um painel diverso, né, geograficamente, e outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar, e eu achei muito legal que ela mencionou a faculdade, né, o centro de pensamento ali de Minas, João Bosco, o Washington Peluso foi um dos primeiros estudiosos, né, de direito econômico, então já veio de Minas, eu acho que isso ajudou bastante. A gente sabe que tem um grupo de Minas Gerais super forte, né, em direito econômico, exatamente por esse legado do Washington Peluso. Eu estudei com um professor na URGS também, que foi discípulo dele, então essa parte acadêmica acaba sendo muito importante. Mas evoluindo aqui, a gente tem, né, dois grandes grupos duas duplas, basicamente. Uma dupla de participantes que ficou em casa, né, que ficou no seu estado natal, na sua cidade natal e desenvolve o direito da concorrência desde lá, e outra dupla que saiu de casa, foi se aventurar, e também é um pouco o meu caso, né, de ter vindo, logo depois de formado, vindo para São Paulo para trabalhar na área, mas a gente queria ouvir primeiro quem ficou, né, então, Alan Midia, por favor, fale para a gente um pouco como é que é assim, atuar no direito da concorrência a partir de outras cidades, estados, né, fora desse eixo, né? Quais são os desafios que vocês enfrentam aí pensando em estrutura, network, informação, equipes, né? Quais são as vantagens, quais são os diferenciais de também não ter uma concorrência, com o perdão da palavra, muito grande nos estados de vocês, né? E se vocês também puderem contribuir, até porque é legal que vocês dois participam do ANDI, OAB, qual é a importância que vocês dão para essas organizações, as comissões do OAB, associações regionais e até o IBRAC, né, para desenvolver esse trabalho? Acho que a gente pode começar com o Alan, que foi o último a inverter a ordem. Perfeito. Na realidade, o que acontece? Nosso papel, quem ficou e ficou, inclusive, com a atuação mais direta no Estado, no meu caso na Bahia, é um pouco de bandeirante, sabe? Assim, a gente tem que desbravar um território totalmente desconhecido, né? O nosso escritório atua prevalentemente na área empresarial e, obviamente, a gente, a partir disso, consegue alguns recortes concorrenciais e as maiores questões, sobretudo de consulta, na verdade, só de consulta, né, sendo bem sincero, chegaram a partir justamente desses mecanismos associativos, né? A partir da OAB, e aí a OAB teve um papel fundamental, né? Eu logo depois que passei no doutorado aqui na USP, tive um jantar com a Fernanda e ela me sugeriu, não, por que você na Bahia não cria uma comissão de direito da concorrência ou propõe a criação, né, a Fernanda Garibaldi?
que é baiana também, que fez esse movimento. Maravilhoso. Exatamente. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu conheci a atual presidente, que permanece no cargo, né, Daniela, e aí conversei com ela, fizemos uma proposta formal e ela aceitou, porque também ela passou pelo FMG, você veja como o FMG aí também, novamente na trajetória, e ela sabia o que era direito da concorrência, porque ela fez graduação lá. E prontamente ela aceitou e deu todo o suporte. E a partir desses eventos, que nosso objetivo sempre da OAB na Bahia, na nossa comissão, é tentar essa interlocução, essa transversalidade do direito da concorrência como uma forma de difusão mesmo do conteúdo. Então tivemos já a presença de Maria Cecília no evento marcante, com uma presença massiva, até mais de 60 pessoas no dia. Da Midian também esteve presente, espero que em breve o Bruno e o Emanuel, e assim, sempre trazendo temas bastante relevantes e transversais. E a partir daí a gente foi também sendo convidado para eventos, inclusive no interior da Bahia, e chamou a atenção. E a partir daí a gente começou a fazer algum tipo de consultoria na área, muito pontual, obviamente, sendo bem objetivo e sincero. O direito da concorrência hoje, de casos, ele está focado muito no eixo São Paulo-Brasília, mas assim, para aconselhamento, consultoria, algum tipo de prestação de serviço, como o Midian falou, né, dos clientes dela do Ceará inicialmente, é o que a gente hoje vem fazendo na Bahia, ainda com muito a desbravar, né? E acredito que, de fato, a gente fica um pouco isolado, mas aí vem a segunda etapa, né? Que é esse movimento da ANGE, da Associação Norte-Nordeste de Direito Econômico, nos serviu muito para essa coesão de duas regiões tão pouco abastecidas desse conteúdo de direito da concorrência no país, né? E a gente pôde criar uma rede muito forte, que a gente, em pouco menos de 3 anos, a gente tem feito alguns trabalhos bem interessantes para a difusão do conhecimento do direito da concorrência e para também a formação de algumas pessoas das regiões na área. Então, assim, eu acho que veio muito a questão da atuação profissional, que ainda, obviamente, é muito incipiente no norte e nordeste do país, está muito atrelado também com a parte não só acadêmica, mas também desse associativismo, seja a partir da ANDE, seja a partir mesmo de uma comissão da OAB da Bahia, que as pessoas começam a se interessar. Então, a gente já fez evento na área de saúde, né, com a questão do cenário do mercado de saúde no estado da Bahia, com a presença do Keynes Machado, que trabalhou no CAD durante muito tempo. Então, assim, mostrando o quão importante é o direito da concorrência para o Brasil e trazendo as particularidades da Bahia, né? Então, mas ainda assim é um terreno a ser explorado, e eu acho sim que há muitas oportunidades, inclusive para uma interlocução de fora do eixo para dentro do eixo e vice-versa, porque acho, e aí não é nem achar, é ter a certeza diante dessa convivência no mercado baiano, de que muita coisa não é notificada no CAD. Então, se você for para a área agro, muita coisa não é notificada para o CAD e, eventualmente, há uma grande potencialidade de negócios aí, assim como também muitas condutas não são investigadas, né? Então, quando você vai para alguns, seja em capitais, seja no interior do norte, do nordeste, a gente vai ver inúmeros casos de cartéis em contratação pública, inúmeros problemas muito sensíveis em que, e aí está também, eu sei que o CAD, e a Manuel está aqui a prova viva, né? E pelo que eu vejo que o estudo do CAD faz um trabalho sensacional para os recursos que tem, né? Então, assim, para o que tem, faz além da conta, mas, assim, se a gente conseguisse, através de um apoio político, né, implementar algumas medidas que já estão aí há mais de década, né, como, por exemplo, do artigo 121 da LDC, da Lei 12.529, que fala da criação de 200 cargos de APPGG, para APPGG, desculpa, para o CAD. Então, assim, são 200 profissionais ali que podem, aí sim, a partir de uma representação, que aí há quem diga, não, seria interessante que o CAD tivesse, e aí, Maria Cecília, eu me lembro que Marcos Neto falou comigo naquela época, que a CAD, quando era a comissão, né,
na época da lei de 62, tinha representações nos estados. E ele me falou lá no início da década de 10 que seria talvez interessante uma forma de difundir esses valores e trazer a importância do CAD seria eventualmente criar representações regionais, né? Mas assim, a gente sabe que no momento histórico que está hoje, o CAD tem um papel fundamental, atua muito para o que se faz e não tem esses recursos todos para destinar para representações estaduais e tudo mais. Mas aqui fica um pensamento e uma reflexão sobre o como a gente pode ainda trazer maior importância e relevância para o CAD e fazer um paralelo aí ao ramo que surgiu não que o direito da concorrência tenha surgido na década de 90, mas assim, a revolução antitruste, como se fala, surgiu com a lei de 94, né? Em um paralelo a isso, o Código de Defesa do Consumidor, que surgiu na mesma época, ganhou uma proporção, uma abrangência nacional que o direito da concorrência não teve, como tem, e aí Maria Cecília teve experiência de fazer curso na Europa, eu também tive, Bruno nos Estados Unidos, o quão importante é o direito da concorrência nesses ordenamentos, né, o europeu, o norte-americano, e com isso pode ser importante também aqui no Brasil. Então, assim, talvez, e essa diversidade, fico muito feliz com a diretoria de diversidade e com tudo isso que vocês estão fazendo, por todos os aspectos da inclusão de diversos grupos excluídos, né, socialmente falando, nesse âmbito tão sofisticado, de pensamentos tão interessantes do país, né, o quão a gente também pode gerar diversidade a partir da maior difusão. Né? Então, assim, o que eu vejo grandes oportunidades, acho que tem um grande caminho a percorrer ainda na área, né? E acho que o direito da concorrência tende a ampliar cada vez mais a sua atuação, a depender, obviamente, de um esforço, de uma dedicação, de um direcionamento de orçamento também, né, obviamente, público, mas que, eventualmente, uma pressão social possa gerar cada vez mais a amplitude de atuação do CAD na sua jurisdição nacional como um todo, né? Maravilha, obrigado, Alan. Eu acho que foi muito preciso. Eu gostei muito da ideia da regionalização, uma coisa meio americana, né, de olhar nos estados, mas é importantíssimo porque eu vejo muito isso que está falando. Se fala muito, se treina muito, e se vê muitos casos nesse eixo também, e acaba fora daqui, a gente acaba nem tendo esse conhecimento, porque às vezes o pessoal do escritório. A gente já recebeu muita demanda do escritório, a galera não faz nem ideia. A gente que olha e fala assim, não, mas vocês olharam para isso aqui? Ah, nem sabia que isso era um problema, né? Né, pensando, sei lá, cartel é crime, a pessoa nem sabe que é crime. Midia, conta pra gente um pouco da tua trajetória também, né, estando em casa aí, a Midia mora em Fortaleza, mais um nordestino no nosso painel, né, das dificuldades e dos benefícios aí de estar aí. Obrigada, Bruno. Um pouco da minha fala está muito alinhada ao que o Alan comentou, principalmente sobre as vantagens. Mas antes de comentar vantagens e desvantagens, queria só dar um passo atrás para exemplificar a importância de instituições como o IBRAC, como o ANDE, como o IA. Quando eu tive aquele primeiro contato ali trabalhando com regulação e algo residual que tocava o concorrencial, como eu comentei no início, a minha primeira reação foi: preciso estudar. Segundo, preciso entender esse desconhecido. Porque, tanto ali de técnica, né, de estudar mesmo o direito da concorrência, como entender como esse mercado de trabalho funcionava. E aí vem uma lacuna que eu acho que IBRAC, o IA e projetos afins supre. Porque aqui, falando aqui de Fortaleza, né, e Nordeste também de forma geral, não é uma área conhecida, como nós comentamos. Os alunos saem da faculdade sem saber o que é o CAD, sem saber o que é o direito antitruste. Então, quando você tem de alguma forma contato com essa área, você não sabe a quem recorrer. Quem são as referências nessa área? Né? Qual é a dinâmica de trabalho? E foi algo que eu senti muito claro quando eu migrei do mercado de trabalho de Fortaleza para São Paulo. Existe também uma forma peculiar de trabalhar. A forma de captação de cliente é peculiar também pelo perfil do cliente que, por exemplo, notifica uma operação, um ato de concentração ao CAD.
A minha primeira reação, então, ali, quando eu tive esse contato, foi ali o medo do desconhecido. E tem até uma anedota que, quando eu pesquisei no Google, referências no direito concorrencial, eu cheguei ao IBRAC. E eu lembro que a época estava próximo do Seminário Internacional e eu liguei. Vi aquele evento super organizado, uma lista de inscritos. E eu liguei para saber o que era, como participava. Provavelmente Dora deve ter me atendido em 2020. Mas, enfim, voltando aqui para o que eu comentava. É, são projetos como estes que suprem essa lacuna de referência. Nesse primeiro contato que eu tive, eu cheguei, conheci o IBRA, conheci a UIA, e na época estavam abertas as inscrições para o processo de mentoria. E eu, vou testar aqui, né? Não sei bem no que isso pode resultar, mas o que é que eu posso tirar proveito dessa experiência? E ali foi a virada de chave. Eu tive mentoria com a querida Bárbara Rosenberg, e ali se abriu um mundo de oportunidades, contato com pessoas que talvez, ou provavelmente de outra forma, eu não teria. Né? Assim, aqui em Fortaleza, trabalhando ali com direito do trabalho, em que momento eu cruzaria o meu caminho com a Bárbara? E ali a Bárbara me mentorou por um ano, abriu portas, né, de trazer essa visão madura e experiente de como era o mercado de trabalho de concorrência, né? Quais as ferramentas eu precisava para me destacar naquele mercado. E, enfim, aí fui construindo tijolinho por tijolinho com a mentoria que foi essencial na minha carreira. E logo em seguida surgiu a ANDE, né, uma associação que vem ali de pessoas do norte e do nordeste, também para suprir essa lacuna. Porque quando você congrega essas pessoas, servem de referência, serve de troca de experiência. Então, mutuamente, a gente cria essa rede de apoio que faz total diferença. E agora avançando um pouco mais para as vantagens e desvantagens. Acho que a primeira desvantagem, que eu sempre comento quando eu troco ideias sobre esse assunto, a energia adicional que eu acho que existe quando você está fora do eixo. O presencial, ele é muito importante hoje. A gente já passou ali um pouco da onda do home office, do híbrido. Eventos presenciais voltam, né, a dominar, porque essa troca presencial ela é relevante. Talvez Emanuel e Maria Cecília consigam demonstrar melhor isso, porque eles migraram, né, fisicamente. Então, eu acho que uma das desvantagens, podemos dizer assim, é ter essa energia adicional de fazer esses movimentos. Então, acho que algo que foi essencial ali no meu início de carreira, desenvolver esses projetos institucionais, né, que estão ali fora do escopo de trabalho do dia a dia, mas você tem que ter uma energia para organizar um evento, para se deslocar, ter esse investimento também de se fazer presente em outros estados, porque é importante, né? Já que você não pode estar 100% do tempo, então, poxa, em que momento eu posso participar? Então, tem essa energia de se movimentar e se articular para se fazer presente nesse mercado. E acho que uma das principais vantagens, que é muito já na linha do que o Alan comentou, existe um mar azul que a ser explorado, um mar de oportunidades, porque é muito engraçado, como existe um perfil de cliente, de empresa, enfim, que desconhece também, sabe? Que segue práticas comerciais a despeito de restrições concorrenciais e que não tem essa noção dos riscos que às vezes a empresa ali se expõe, né? Então tem esse mercado a ser explorado e acho que é ali começar do primeiro passo, que é conscientização. Então eu vejo nesse estar em Fortaleza, estar no Ceará, como essa vantagem de, poxa, existe aqui um mercado a ser explorado, desde conscientizar que existe lei de direito da concorrência, que é preciso fazer práticas comerciais alinhadas às boas práticas do CAD. Então tem todo esse trabalho que eu acho também que esses órgãos, essas instituições como a ANDI e BRAC, também desempenham esse papel de chegar até esse público e levar esse conhecimento que às vezes é desconhecido, né? Que às vezes não se dá tanta importância porque não conhece ali os riscos. E até acho que o CAD, assim, dentro das suas possibilidades, tem avançado um pouco para alcançar esse público. Ali em processos, né, de RH que abarcam empresas de mais regiões que estão, às vezes, fora ali de São Paulo. Enfim, já estão alcançando empresas que estão também fora desse eixo São Paulo, mas óbvio
óbvio que há muito mais a ser explorado, né? Então, acho que essa é a principal vantagem para mim, além de não precisar fazer esse êxodo, de deixar a família, de se deslocar, conhecer, né, viver em um novo estado, essa oportunidade de mercado mesmo. É, mas é isso, assim, só para fechar, acho que cumpre esse papel de suprir essa lacuna, né, de reunir, congregar profissionais porque são portas de acesso também, né? Assim como a mentoria da UIA foi essa porta de acesso para mim, para migrar para São Paulo, ainda que home office. Acho que BRAC também tem esse papel. Tive trocas recentes, por exemplo, com pessoas que vieram da mentoria. E tipo, poxa, Midian, terminei a mentoria do IBRAC agora. Quero conhecer a Andi, o que é que eu posso fazer na UIA? Então, dar informação para que essas pessoas conheçam as oportunidades. E acho que foi muito isso que eu senti no começo. Sem essa informação, você não sabe qual oportunidade você está perdendo, né? Qual oportunidade você pode se expor para conseguir se desenvolver nesse mercado. Então, acho que tem muito esse papel. A OAB também vem desempenhando essa função essencial, tanto de levar informação ao mercado, mas como também ser esse fórum de debate, de troca de experiência e networking. Lidia, muito legal ouvir de você e do Alan essa coragem, né, de ficar, de desbravar, e parabéns de novo pela iniciativa de participar desses processos associativos, né, seja a AB, seja criar a ANDI e desenvolver isso, porque eu acho que dando a visibilidade que vocês estão fazendo a melhor advocacia da concorrência e colaborando até com a SBDC, né, pensando no pilar de educação. Então, não, super parabéns. Eu estava pensando aqui numa piadinha infame, né, que se a gente pensasse no mercado geográfico, né, regional no Brasil de concorrências, o HHI seria altíssimo, né, no Nordeste, porque poucos players, o que é a oportunidade, né, mas o CAD já vai fazer análise de poder de mercado de vocês. Gente, passando para o lado de quem fez o êxodo, assim, quem saiu da sua terra natal, e aqui Midia mencionou a Bárbara Rosenberg, meu caso, a Bárbara, Zeca, Bernardo, toda aquela equipe do BMA teve uma coragem gigantesca de me contratar logo depois de formado. Então, assim, é muito caro para mim esse ponto, e tem uma amizade pela Bárbara e admiração gigantesco, exatamente por essa generosidade, né, de olhar para pessoas de fora e chamar. Nem todo mundo. Eu me lembro que eu estava tentando entrar no BMA, tinha lá uma pessoa que já saiu faz muito tempo, que ela falava que ela não contratava gente de fora pela responsabilidade. Eu falei assim, bom, gente, responsabilidade primeiro do quê, né? E segundo, daí vocês vão fechar as portas, né? Senão vocês vão só contratar gente do Eixo Rio São Paulo. E só compartilhar um ponto antes que eu já ouvi, muito infelizmente eu já ouvi, e daí Cissa e Emanuel, quero ouvir de vocês, eu acho que até mais da Cissa pela atividade, né, de advocacia privada dela, que tem que ser de São Paulo para ter estudado aqui, ter clientes né, e ser conhecido no mercado. Mas então, Cissa, Emanuel, eu queria ver um pouquinho de vocês dessa decisão de sair, né, da sua terra natal, esse desafio de se mudar, de recomeçar. Eu acho que o recomeço ele é sempre um pouco doloroso, depois a gente se acostuma, né? Mas tem custo de adaptação, de entrada, de conhecer as pessoas. Tem a parte de linguagem, de sotaque, que a gente nem falou ainda, né? Que a gente já vai falar depois um pouco mais na frente. Mas que vocês, né? Como é que vocês veem esse processo de transição geográfica, né? De onde vocês se formaram para trabalhar com o direito da concorrência, e também comentar um pouco, né, do papel das instituições nesse processo, né, nesse processo de participar. Eu acho que o Manuel pode contribuir bastante com a ideia de como o CAD trabalha essa diversidade geográfica, e a CISA, né, de quão importante foi a OAB e BRAC nesse processo. Vamos começar com o Manuel? Bem, voltando um pouquinho, né? Eu sou do Espírito Santo, eu nasci em Vila Velha. Acho que foi aí nesse momento do IBRAC até que a Maria Cecília, né, pensou em me convidar para esse momento. Então depois eu fui para o interior do Rio de Janeiro,
fui fazer a faculdade em Campos, que é o Noroeste Fluminense. Campos, Goytacazes é a terra do petróleo lá. Depois eu fui para Niterói, em outro momento da vida, comecei a estudar, e foi quando eu cheguei a Brasília. Então, antes de vir para Brasília, eu era policial civil. Eu era oficial de cartório na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É, foi um momento assim, a academia, né? Você fica 6 meses lá estudando, é muito interessante. Você vê a teoria, os treinamentos, né? O convívio com o pessoal, é muito legal. Mas a realidade da vida do policial não é trivial. Eu respeito muito quem tem essa capacidade. Eu consegui ficar 2 anos, mas eu também fiquei satisfeito de ir para uma nova jornada, né? E um belo dia, estava lá finalizando um plantão, eu vi um e-mail, do Ministério da Justiça convocando para o concurso. Eu falei, isso deve ser um vírus. Vou abrir esse e-mail, não. Aí fui dirigindo para casa e falei, não, cara, mas eu fiz esse concurso, tem que olhar isso direito. E foi a convocação do concurso e esse momento, né, de decidir, de sair lá de Niterói. Na época, estava morando com os meus pais, e vou vir para Brasília. Aí minha mãe comentou de um primo dela que morava aqui. Eu liguei para ele, ele foi super receptivo, me incentivou muito, me deu oportunidade de ficar no apartamento dele até eu me ajeitar. Então, esse momento foi muito legal, que contribuiu muito para a minha decisão de ter vindo, né? De repente, se não fosse a generosidade dele, talvez eu não tivesse vindo, não estaria aqui nesse momento. Inclusive, depois, estando em Brasília, tive a oportunidade de voltar para o Rio num outro concurso, mas pesando a vida, Brasília é um lugar muito legal também. Quem um dia estiver pensando em vir para Brasília, eu sou fã de Brasília. É, é uma vida mais tranquila aqui no plano, né? Eu decidi morar perto do CAD, então eu tenho o privilégio de vir de bicicleta para o CAD. Há 12 anos que eu faço isso. Eu considero um privilégio, acho muito bom de não precisar de carro para vir para o trabalho. Mas então foram esses fatores que me ajudaram muito a tomar a decisão de vir para Brasília. E nessa época, né, quando a decisão foi tomada, eu nem pensava em CAD, né, como eu contei. E quando você vem para Brasília, você fica longe da sua família, né? Esse é um ponto importante. Eu, na época, convidei a minha namorada para vir morar comigo, então a gente, né, começou uma nova. Então, tive um começo de vida junto com o trabalho, num lugar diferente, e formei a minha família ali naquele momento. Então, Brasília foi muito bom para mim. E os ganhos, né, dessa escolha foram muito importantes. É, a carreira aqui no CAD foi construída com muita calma, tranquilo, as coisas foram acontecendo de uma forma bem suave. É, então, eu tive apoio de muita gente aqui no CAD, o ambiente aqui é muito bom de trabalhar. E como você havia dito, Bruno, o CAD realmente ele tem essa. O CAD já fazia o trabalho remoto antes da pandemia. Então, aqui, Brasília por si só já é comum você lidar com pessoas de outras regiões, mas o CAD especialmente sempre ele já fazia isso, então o home office também possibilitou a gente ter contato com pessoas de outras regiões. É, e o CAD vem fazendo muito, eu até comentei com o Bruno que eu tenho uma apresentaçãozinha que fala um pouco sobre isso, mas a gente pode usar em outro momento, né? Dos diversos mecanismos de atividades que o CAD faz, como vocês disseram, sobre o PINCAD, agora o ICAD mais recente, que foi finalizado há pouco tempo, os programas de estágios também. Hoje é muito comum ter estágio de pessoas de outras regiões, então é uma interação muito boa e é um campo que se abre, né, para o pessoal de fora do eixo. Então, eu acho que o CAD tem, sim, em vários mecanismos, proporcionado essa interação do pessoal de fora, Bruno.
Manuel, você quer botar na tela? Eu acho que pode ser legal, Posso sim. porque eu Você acho que é uma prefere. oportunidade. A gente tem bastante gente jovem que está nos assistindo, e eu estou recebendo aqui umas mensagens, o pessoal está gostando muito da conversa, porque eu acho que é muito legal, porque eu acho que o CAD, a experiência do CAD, ele dá não só essa coragem, né, de entrar, mas uma formação bastante sólida. Não Você sei prefere se que eu eu morei um ano em compartilhe? Brasília, não sei se eu vou concordar tanto contigo que Brasília é tão bom de morar. Ah, Mas, rapaz. Eu sou, brincadeira, eu sou brincadeira. fã de Brasília, principalmente porque eu morei em Niterói, trabalhava no Rio, atravessava a barca, aquela confusão de trânsito aqui é uma Tu vida. gosta da bicicleta, vamos falar sério, tu gosta da bicicleta, né? Eu gosto da bike, eu gosto da É bike, mas é isso. pertinho, não dá nem para suar, é 5 minutinhos só, então tá tudo certo. Eu morava perto também do Liberty Mall, né? Eu ia a pé, e eu sempre falava que o Lúcio Costa tinha esquecido, tipo cartaz de festa, que esquece de colocar a data da festa, tipo, tá lindo o cartaz, mas não. Ele esqueceu de calçadas, né? Eu chegava todo dia com o sapato de couro, todo engomadinho, bonito. Paula Forgione falava que era aquele advogado concorrencial de cabelo com gel, né? Mas com o sapato todo cheio de barro, porque não tinha calçada, tinha que andar naquele barro vermelho lá para chegar no CAD. Que bom que depois, quando eles mudaram, já não era tão insalubre a ida para o CAD. Compartilhou a tela? Sim, a gente está vendo. Vocês estão vendo, entendendo o CAD. Entendendo o CAD, isso. Para mim aqui não aparece, não sei por quê, mas vamos lá. Então eu pedi para esse momento, eu pedi auxílio para a CEGESP, agradeço para a Karine, eu imagino que alguns de vocês conheçam ela, pedi auxílio para a Ascom também, então a Karine me mandou essa apresentação aqui, eu achei bem legal de passar para vocês. Esse primeiro slide aqui mostra um pouco do papel do CAD, né, sua missão, da livre concorrência, seus valores, é, promoção da concorrência. Aqui uma foto de um pessoal. A Karine é essa moreninha de marrom aqui que auxiliou bastante nessa apresentação. Então, o CAD recentemente ele conseguiu uma avaliação boa no ranking aí da GCR de 4,5 estrelas. O CAD também tem participado de um prêmio de lugares incríveis para trabalhar. A gente participa aqui de uma pesquisa, então o CAD tem ficado bem. É, o E-Notifica, que é um sistema desenvolvido recentemente pelo CAD, que facilitou muito o trabalho da comunidade. É, e aqui um pouco que eu acho que é a parte mais legal assim para vocês, são os caminhos de se chegar até o CAD. Depois eu preparei aqui só umas informações com esses links, eu mando aqui no chat, que aí facilita para o pessoal chegar nesses caminhos todos aqui. Então, aqui são os cursos da ENAP. Tem diversos cursos lá, gratuitos, que o pessoal pode fazer relacionados ao tema, né? De defesa da concorrência, cartéis, programas de leniência. Outro caminho para o pessoal também se aproximar é a revista de defesa da concorrência. É uma revista que ela é publicada semestralmente, então ela aceita textos inéditos e originais. Então tem o ano todo aí para poder estar participando e ter a possibilidade, né, de apresentar um trabalho nessa revista. O CAD também, ele estava até conversando com a Ascom, o melhor caminho de se chegar nas informações do CAD hoje é o site do CAD, que ele tem sido muito valorizado e cuidado com muito carinho aqui pelo pessoal. Então, realmente, a quantidade de conteúdo relevante, interessante lá dentro é muito grande. Então, tem o CAD em números, né, que consegue acessar os principais dados aí, entender como tem sido a atuação, estatísticas, né, painéis dinâmicos, a própria busca de jurisprudência, pareceres, guias, publicações. Temos também os estudos do DE lá, que são os cadernos, as notas técnicas, estudos de mercado, né, de mercados específicos, então é um conteúdo também bem legal de se
se conhecer. A biblioteca do CAD, ela atende também de forma remota, então tem muito conteúdo. Estava lembrando aqui que quando eu fui, em fevereiro, eu fui convidado para vir para a Leniência, e eu falei assim, eu tenho que ler o livro da Amanda. Aí fui na biblioteca, não tinha, mas eles conseguiram um exemplar na biblioteca do Senado. Então esse livro chegou físico para mim aqui no CAD, originado lá da Biblioteca do Senado. Então, as bibliotecas dos órgãos, eles se conversam e fazem os empréstimos, é bem interessante. Também mandam PDFs por e-mail, vou mandar para vocês os contatos. E aqui o IQAD, que eu estava comentando, é, finalizou, acho que há 2 semanas atrás, a Unicamp, né, que foi a vencedora esse ano. Então, Ribeirão Preto, não foi? Rio Preto, Ribeirão Preto, né? Isso. Exatamente. Mas com Então, parênteses que, historicamente, os times do Nordeste vão muito bem, né? exatamente Sim, isso que eu ia a falar. UFBA já ganhou, né? Isso. Isso. Ganhou ano É passado. impressionante como a gente conhece pessoas de outros locais do Brasil, é muito interessante. É, Então, é mais uma oportunidade de vir aqui para Brasília participar, né, dessa competição. O pessoal gosta muito. E o próprio Princad, que aqui no CAD tem até uma brincadeira, né? Que o Pincad, o pessoal de manhã tem as palestras, né? E à tarde o pessoal faz como se fosse um estágio nas unidades e a gente recebe os estudantes, graduação e pós-graduação, né? E o pessoal brinca assim, ó, cuide bem do seu pincadista, porque provavelmente ele vai ser seu chefe em breve, aí, em poucos anos. É um pessoal muito bom, muito competente, que a gente gosta muito aqui de conviver e recebê-los. Realmente é uma jornada aqui do CAD muito legal. Por fim, as redes sociais do CAD, que tem muita interação e possibilidade de contato, próprias sessões, né? Às vezes o pessoal nem sabe, mas as sessões ordinárias do CAD estão lá no YouTube do CAD, é outro momento legal de interar e de conhecer a atuação da autarquia. Era isso, vou parar aqui. Manuel, obrigado pela generosidade de elaborar isso e compartilhar esses caminhos aí dentro do CAD. Eu acho que eles são fundamentais e muito úteis, né? A parte de informação hoje está muito democratizada, né? Então, parabéns aí pelos cursos e tudo que vocês fazem. Fazendo uma propagandinha do IBRAC, aqui do IBRAC Diversidade, a gente organizou esse ano, né, tem o curso de da concorrência das outras áreas, que ele também, a ideia foi de dar acesso, democratizar o acesso, também tem a revista do IBRAC. Então, assim, tem muitos canais de informação que as instituições aí colaborando, IBRAC, CAD, OABs, proporcionam para dar acesso. Você mencionou que quando você foi para Brasília, ficou na casa de parente, né? Eu vim, fiquei na casa da Isatelli, em São Paulo. Ela tinha sido pincadista, a gente era mesmo da Federal Rio Grande do Sul. Eu tinha recebido ela no pincade, que ela foi da turma do Ala, e depois, quando eu vim para São Paulo, eu fiquei um mês na casa dela. Então, essas amizades que a gente faz, né, pelo dia da concorrência, e nos ajudam nos caminhos. Cissa, queria ouvir de ti agora um pouco desse teu processo de vinda, né, e como é que foi tua carreira, como é que foi esse processo lá no comecinho de ser nova na cidade, nova em São Paulo, escritório grande, uma nova realidade aí que tu estava experimentando. Bom, antes de entrar nesse ponto, e aí vocês falando, veio aqui na minha memória, realmente, e puxando o que a Midian e o que o Alan falaram, as instituições são muito importantes, porque eu lembro, não sei se a Dora lembra, eu lembro de conversar com o Zé, quando eu ainda estava no mestrado, numa das vindas ao Brasil, fazendo pesquisa para minha dissertação, um dos lugares que eu visitei foi o próprio IBRAC. E, aliás, e o IBRAC me deu, na época, de novo, não tinha digitalização,
Eu lembro que acho que o Zé Carlos me deu algumas revistas na época e falou, vai na USP, vai na biblioteca, enfim, eu estava levantando o material para a dissertação. Então, as instituições realmente são muito, muito relevantes aí, e hoje a gente tem um acesso muito mais amplo. Sempre que eu estou nas mentorias aí, eu falo bastante das pessoas procurarem essas instituições. Um outro ponto também que você está falando de acessibilidade, que eu acho legal falar ainda em relação ao IBRAC, é que, né, desde a diretoria de compliance, foi ali que a gente começou às vezes as pessoas acham que também as coisas são muito caras, né? A gente sabe que os grandes eventos, como o Seminário Internacional do IBRAC, têm um custo mais elevado, e os cursos, todos com custo, etc. Mas a gente tem feito programas de bolsas, né, para dar justamente acesso a quem tem interesse em conhecer a área e que eventualmente não tenha o recurso financeiro, e a gente buscou, e eu espero que o próximo diretor, né, continue o programa e faça uma expansão aí maior, e a gente aprendeu ao longo desses últimos 3 anos, né, no caso da distribuição de bolsas, a buscar esses públicos que realmente têm interesse e que de alguma forma possam ter um proveito. Então, nós demos bolsas para esses 2 cursos, esses cursos que nós fizemos esse ano, que o Bruno comentou, para o seminário do IBRAC, para o seminário de compliance, para o seminário de comércio internacional, enfim, todas as áreas praticamente foram alcançadas aí. E lembrando também que o IBRAC tem webinars como esse e outros que são abertos, né, e são divulgados nas redes sociais do IBRAC e que também não tem custo. Agora, em relação ao que aconteceu comigo, né? Como eu comentei, eu fui para Portugal, eu fiz o mestrado e em um dos meus professores do mestrado, que aliás, ele se aposentou recentemente, mas ele chegou a ser ele era juiz no tribunal, ainda era o tribunal de primeira instância, lá em Luxemburgo. E também se interessou pelo que eu estava estudando. E me convidou para ficar 2 meses no tribunal, ajudando no gabinete, e, obviamente, e para eu ter acesso à biblioteca, né, do tribunal e fazer das minhas pesquisas, etc. Que foi o Rui Moura Ramos, não sei se o Alan lembra dele, né, ele foi presidente também do Constitucional de Portugal. E quando eu estava lá, eu conheci os estagiários, né, que estavam lá também, e eles falaram, por que você não aplica para o estágio da Comissão Europeia? Aí eu falei, mas eu sou brasileiro, eu não tinha dupla nacionalidade. Não, mas eles têm vagas para países terceiros, que eles chamavam. Tem vagas para países terceiros, etc. Aí me deram lá as indicações, eu preenchia também de novo, ainda era papel, etc. E aí coloquei o que eu estava estudando, não lembro exatamente de todos os pedidos que tinham nessa inscrição, e eu fui parar no famoso Blue Book, que é o livro azul, que são aqueles currículos que são pré-selecionados. Não sei como funciona hoje, mas eles passavam por todas as direções gerais, né, lá dentro da Comissão Europeia. E, na época, e eu tinha pedido, você podia aplicar para 2, né? Eu pedi concorrência e pedi a área internacional. E existia um commissioner lá dentro e a Dora se lembra muito bem dele, dentro, que ele viu meu currículo, que foi o Juan Riviere, que foi uma das primeiras pessoas que veio ao Brasil falar da Comissão Europeia sobre defesa da concorrência. E ele viu meu currículo e, na época, mandou um e-mail perguntando se eu podia ir a Bruxelas fazer uma entrevista, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu, vou fazer uma entrevista. Era muito diferente, né? Eu agradeço, aí a gente está falando de generosidade. Óbvio, meu pai me ajudou muito nisso. A gente, obviamente, não estava com esse câmbio louco de hoje. Mas aí meu pai falou, você quer mesmo? Porque ele tinha um escritório muito grande em Salvador, com, sei lá, para o porte de Salvador, com, sei lá, 15 advogados, etc. Eu falei, eu quero. Aí ele falou, tudo bem, você vai.
e faz esse estágio, que é uma oportunidade única, vai lá na entrevista. E eu fui, e o Juan, fui lá conversar com ele em Bruxelas, nunca tinha ido a Bruxelas. Eu acho que eu era muito aventureira e corajosa, mas aí eu fui entrevistada e aí ele me chamou. Ele terminou me chamando para fazer o estágio. E eu fui, ele estava muito. Na época, como eu comentei, né? Tem muita coisa de oportunidade que surge e que casa com o que você está fazendo. Porque você tinha uma discussão desse acordo de negociação entre a União Europeia e o Mercosul já ocorrendo há 20 anos, mais de 20 anos. E eles estavam no auge das discussões naquele período, e o Juan trabalhava com a América Latina. E e ele tinha um interesse muito grande e nós éramos os responsáveis por escrever o capítulo de defesa da concorrência dentro do acordo da União Europeia com o Mercosul. Então, ele me chamou justamente por causa disso, e uma também das funções que ele tinha era dar assistência técnica aos órgãos de concorrência na América Latina, que foi o primeiro contato que eu tive com o CAD. Porque chegavam consultas, assim, eu lembro de uma consulta da época da Guerra Fiscal, acho que foi do Marcelo Cagliari, consultas do César Matos, muita coisa na gestão do Gessner, e eu era responsável, porque as coisas não estavam digitalizadas, né? Então a gente ia para a biblioteca, fazia xerox, passava fax, era uma dinâmica completamente diferente. Mas eu lembro de ter feito uma pesquisa sobre guerra fiscal enorme aí para aquele caso que foi discutido há vários anos, pelo CAD. E aí eu também comecei a conhecer as pessoas do CAD nessa época. E o estágio era de 6 meses, o meu chefe estava finalizando esse acordo que eu comentei, e aí ele falou, você quer fazer uma segunda fase do estágio? Não é normal a gente renovar, mas eu acho que eu realmente me dediquei muito e eu acho que você vai conseguir me ajudar. Então, eu terminei ficando 1 ano em Bruxelas, era para ficar 6 meses, eu terminei ficando 1 ano. Passado 1 ano, eu falei, nossa, agora eu preciso trabalhar, né? Preciso voltar, porque eu trabalhava antes, né? Antes de ir para o mestrado, e depois eu parei tudo para estudar e passei esse ano trabalhando lá em Bruxelas. E aí ele foi, de novo, a generosidade. E o que aconteceu naquele momento, né? Justamente um pouco do que o Alan falou, de se não dá para trabalhar com esse assunto na Bahia. Eu não vou ter mercado e não faz sentido eu ter passado 3 anos estudando isso e, de alguma forma, não exercer. E meu chefe, o Juan, na época, mandou carta, escreveu cartas mesmo para várias pessoas no Brasil, para que me apresentando. E para escritórios aqui, um dos escritórios para o qual ele me apresentou foi para o Pinheiro Neto. E eu fiz entrevistas em 3 escritórios, e terminei indo para o Pinheiro Neto, onde eu fiquei por 5 anos, né? Então, eu não tinha nem como voltar para Salvador. Era um momento muito diferente do que eu acho que hoje o Alan e a Midian podem, de certa forma. Você tem um trabalho remoto, etc. Essas coisas não existiam, né, na época. Então, ou eu ia ou eu não ia. E aí, o que aconteceu? Eu ia ou eu vinha para São Paulo, na verdade, ou eu ia ter que voltar para Salvador e voltar àquela advocacia lá original, porque esse assunto era... Quando eu falava do que eu estava estudando, ninguém entendia direito. E foi isso que aconteceu, né? E foi difícil, não foi fácil. Perguntas, você é filha de quem? Seu pai é correspondente do escritório? Não. E teve outras situações que eu não vou mencionar aqui, né? Porque eu acho que não é o caso de mencionar, mas muitas perguntas assim desse tipo. Mas você fez faculdade em São Paulo? Não, fiz faculdade na Bahia. Então, eu fui muito questionada, né? Fui a primeira advogada, né, vamos dizer, negra, parda, lá dentro, sem cotas, né? Hoje eu respeito muito as cotas, mas eu entrei
por conta dessa expertise, que era uma expertise nova que eu estava trazendo com a experiência da comunidade europeia, e deu certo. Eu considero que foi muito bom, respeito muito, gosto muito do escritório, saí de lá não por minha causa, mas porque, enfim, houve um movimento que aconteceu de lá e o grupo que eu trabalhava montou outro escritório, mas e eu lembro que meu pai falou assim para mim: eu vou te dar, você não vai aguentar ficar 6 meses em São Paulo. Eu já estou há 25 anos em São Paulo, então eu acho que deu certo. O que foi importante para mim, aí volta o IBRAC, né? Porque o Biratã, que foi meu chefe lá no Pinheiro Neto, era presidente do IBRAC na época. Então, a Dora lembra também desse tempo. A gente fazia tudo, o Biratã me botava para rever artigo para a revista do IBRAC. E sei lá, fazia de tudo, né, Dora, lá para ajudar vocês lá no IBRAC. O IBRAC não estava começando, mas ainda estava no início, com poucos recursos. Logo em seguida, me chamaram para participar da comissão de concorrência da OAB. O Pedro Zanota foi o presidente, também me colocou lá na comissão de concorrência, foi bem legal. E aí eu terminei conhecendo os advogados da minha época, que assim, a gente tinha um grupo de estudos que ele existe até hoje, né? Não, vamos dizer, na prática, mas foi registrado em junta, estava o Zingares, estava o Zé Carlos, Magalhães, uma turminha que a gente se reunia para discutir casos, e depois, então, participo da Comissão de Defesa da Concorrência da OAB, eu acho que é bem importante, e é isso. E o que me ajudou também na minha adaptação é que logo depois um ano depois que eu cheguei, eu fui fazer um curso na GV, que foi o curso de Direito da Economia e da Empresa na Faculdade de Administração, e aí eu comecei a criar a minha rede de relacionamento, o networking, né? Que a Midian fala, e só para responder um pouco a provocação dela, sim, de fato, essas coisas que aconteceram foram muito importantes, né? Eu estar ali dentro do IBRAC com o Biratã ali liderando, e eu tive acesso a todos esses grandes advogados aí, e as gerações que estavam se formando, por exemplo, o Renê, que agora é o presidente do IBRAC, a gente era associado no mesmo nível, vamos dizer assim, lá dentro, né? Então a gente cresceu lá juntos. A própria o Tito, que é do Machado Meia, eu tinha conhecido o Tito em Bruxelas, mas o Tito fazia um estágio no Parlamento Europeu. Então a gente aí você termina realmente conhecendo as pessoas ali desde aquela fase, e por sorte eu frequentei os seminários do IBRAC desde cedo, e é isso. E eu tive, eu acho que é, de certa forma, um privilégio, né? Porque eu pude estudar fora, eu tive essa oportunidade que a minha família me proporcionou, mas eu tive chefes, né? Hoje é a mentoria, né? Mas eu tive mentores, o Juan Rivière, ele faleceu em 2017, mas era assim, o meu mentor com quem eu não podia ir a Bruxelas e não visitá-lo, né? Ele me acolheu na casa dele, não todos os almoços de família dele, ele me chamava aos domingos, aos finais de semana, porque eu estava sozinha lá em Bruxelas. Então, houve esse acolhimento, né? E também o Biratã foi muito também generoso comigo, porque desde cedo eu já ia para a sessão do CAD em Brasília e estava junto dessas figuras, né? Que eu não, desde a Elizabeth Farina, começar aqui por mulher, conheci a Paula Fodione lá no início, até ajudei ela um pouco na faculdade, que ela começou a dar aula na GV, eu fiz acho que umas monitorias lá para ela. Aí, e foi todos esses advogados que vocês conhecem. Era a época Franceschini, o Laes Farina, o Chico Magalhães, aí nem lembro, né? O Mauro Greenberg. E, por sinal, já adiantando, o nosso último evento aqui do ano, da nossa diretoria de diversidade, por uma provocação do Mauro Greenberg, a gente vai pegar essas pessoas que fizeram, que abriram os caminhos para mim, e agora a gente abre os caminhos
que estão chegando, para eles contarem um pouco, porque esses foram realmente desbravadores, né? Como eu falei, eu acho que eu tive o Juan e o Biratã assim, um pouco como mentores de carreira, né? Não como a gente vê hoje, essa coisa mais organizada, mas que me deram os caminhos, né? E por isso que eu também faço questão de que o que eu puder também proporcionar para quem está chegando e que tiver ao meu alcance, eu realmente faço. Mas foi isso, Bruno. Eu não voltei porque eu não tive nem a opção de voltar. Não tinha como voltar. E aí eu encarei, eu estava na minha época aventureira. Eu voltei agora a ser aventureira, né? Eu vou ficar 1 ano fora do Brasil de novo. Então, eu voltei a ser aventureira. Muito legal. Cissa, obrigado por compartilhar a tua história e eu acho que tu tá dentro do pacote das desbravadoras também, viu? Eu acho que para a gente é um privilégio te ter aqui, contar essa história tão legal e essa coragem, né, de ir lá atrás e estudar fora na Europa e compartilhar esse caminho. Eu acho que o que a gente tem em comum aqui, pensando de todos os quatro que falaram, eu também me coloco nesse lugar, de uma forma ou de outra, a gente está nesse espectro da diversidade, no sentido de que precisa sim trabalhar um pouco mais, às vezes muito mais, para chegar num lugar parecido, né? Se provar mais, provar que tem. Eu me lembro, eu fiz estágio na autoridade alemã durante a graduação. Eu tinha feito PINCAD, tinha feito estágio na autoridade alemã, tinha publicado, tinha participado de um monte de coisa durante a graduação, e não era fácil chegar em São Paulo, num escritório, né? Não foi na primeira vez que eu entrei e falei assim, mas meu Deus, porque assim, de fato tem essa barreira, né? Tem vamos chamar de viés inconsciente de quem está selecionando, com referências, que a gente acaba não tendo referência, né? Quando a gente está quem está em casa, as referências das pessoas que conversam em São Paulo, ou quem vem para São Paulo, Rio, Brasília, as referências são muito diferentes, né? Então a gente acaba às vezes sendo meio café com leite algumas conversas. Eu fiz Mackenzie, eu fiz GV, eu fiz USP, eu ficava assim, tipo, vocês nem se interessam por eu ter estudado onde eu estudei, e eu acho que é um desafio que às vezes dá um gostinho a mais, né, das conquistas. Então acho que valorizando é muito legal participar desse grupo de pessoas de fora, e tem tantos outros, né, que a gente podia ter aqui no painel. Eu acho que a gente, né, tem a Amanda, tem o Bruno Renzetti, tem tanta gente maravilhosa que trabalha no dia da concorrência. Aqui é um apanhado, né, que a gente conseguiu fazer de pessoas de fora. E daí eu quero abrir aqui o microfone, a gente está quase se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, para perguntar para vocês, primeiro uma pergunta rápida, e depois a gente pode passar para a última pergunta, mas assim, de novo aberto, se manifesta quem quiser e na ordem que quiserem, sobre essa origem, sotaque, pertencimento, né? Se em algum momento vocês sentiram que essa origem regional, ou sotaque, ou a faculdade pesaram para mais ou para menos, assim, eu lembro disso, né? A gente está pensando nesse script, nas perguntas, eu lembro muito de quando eu vi, tem a parte cômica da história, né? Então, vindo de Porto Alegre, eu ia na padaria, daí o pessoal brincava no escritório com as palavras que eu usava. Até hoje eu falo um de novo e a galera, tipo, de fora, né? Mas eu me lembro de coisas mais sutis, por exemplo, a gente usa muito tu no Rio Grande do Sul, e uma das primeiras coisas que me falaram quando eu cheguei em São Paulo, foi assim, olha, tá tudo bem, legal, bonitinho, que tá lá de fora, tudo mais, mas assim, quando escreve com você, porque o cliente às vezes pode achar meio agressivo falar, né, o tu no e-mail. Eu falei, beleza, vou aprendendo. Daí teve até uma vez, eu me lembro, o Zeca, meu atual sócio, eu escrevi um e-mail e mandei um e-mail para ele e para a Bárbara, falando que tal? Que tal a gente fazer isso? Porque no Rio Grande do Sul a gente fala que tal, né, tipo, até puxa um sotaque. E ele ficou meio bravo, eu falei assim, o que está acontecendo? Ele, não, mas assim, tá querendo mandar na gente? Então eu falei assim, não, calma, assim, quem sou eu para mandar em Bárbara Rosenberg e Zé Carlos Berardo? Mas é a linguagem, né? Às vezes a gente ser interpretado de uma forma mais ou menos agressiva, mais ou menos direta. Então, assim,
Queria ouvir de vocês um pouco disso, sabe, dessa, em que medida que a origem, né, sotaques, referências, faculdades pesam para bem ou para mal, eventualmente se vocês tiverem alguma anedota e alguma historinha para contar rapidinho, vai ser um prazer ouvir de vocês. Alguém? Eu Eu, posso. eu, Vai lá, Emanuel, por Alan. favor, não, Emanuel. Não, não. Eu costumo brincar, né, que eu sou capixaba, sou filho de mineira, morei no interior do Rio, depois fui para a capital e casei com a goiana. Então eu não tenho mais sotaque, e moro em Brasília agora, que é tudo junto e misturado. Mas eu costumo brincar aqui no CAD, assim, a gente tem uma percepção de que isso não é um problema. A gente brincava muito que Minas Gerais está dominando o CAD. Na época tinha a Amanda, o Felipe Roquete, entre outros colegas. Agora Pernambuco está forte aqui no CAD, tem muita gente de Recife, bem legal. É, e e também sobre essa questão da faculdade, né? Eu lembro, só para finalizar essa fala minha, eu lembro da Fernanda Garcia falando que a técnica que trabalhou com ela, assim, que foi a melhor técnica aqui do CAD, era uma dentista. E ela tinha um faro investigativo assim impressionante. Ela era também, não era daqui do eixo Rio-São Paulo, Brasília. E então acho que um incentivo assim também de que não tem regra certa, não. Todo mundo se encaixa aonde tiver vontade e tiver é, interesse, né? Acho que era isso. Obrigado. Alan. É, só puxando o gancho do que o Emanuel falou aí rapidamente, que ele falou da dentista, né? Eu acho que o valor da diversidade está aí. É óbvio que o dentista é muito, né, pela formação, mas assim, ver de outra perspectiva. A minha história é muito diferente da história de quem, por força da circunstância, nasceu e foi criado em São Paulo, naqueles colégios tradicionais, seguiu na São Francisco e foi adiante. Então, assim, nesse momento, quando você fala de anedota, Bruno, eu tive experiência, fiz mestrado em Portugal, né? E te digo que hoje eu faço doutorado na USP e aí está o valor de uma pessoa que faz política de diversidade em silêncio, que se chama José Marcelo Martins Proença, um professor sensacional, além de um ser humano fora da curva, é uma pessoa de extrema competência. E eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos a ele, que escolheu uma pessoa vindo de totalmente diferente de qualquer eixo de São Paulo, Brasília, que tinha algum conhecimento de concorrência, mas que ele não conhecia, para estar hoje fazendo um doutorado com ele. E aí é na USP que eu tenho algumas anedotas que eu posso te dizer, de alguns colegas que falavam comigo como se eu não fosse entender nada do que eles estavam dizendo, né, de que falava algumas expressões como se eu não fosse entender e esperava aqueles 3 segundos, sabe? Quando você testa. É, sem contar a questão do sotaque, aí sim, a gente que é da Bahia, né, Cissa, e aí talvez você tenha sentido mais. Aí eu até aproveito, apesar de estar falando, eu te pergunto também, né, que uma coisa que eu vejo muito dos baianos quando chegam em São Paulo é que, sobretudo em algum momento mais no passado, de tentar se enquadrar dentro de um outro sotaque, porque eles forçavam isso, né? Então, assim, mas assim, faz parte, né? Eu acho que o mundo evolui. Eu acho que hoje, pelo contato que eu tenho com as pessoas que trabalham no mercado aqui na área, é uma abertura muito maior, não existe mais nada disso, mas assim, existe essa questão de que mais do que o sotaque, pelo menos eu que venho do Nordeste, de achar que você não sabe absolutamente nada, né? Então, assim, é sempre deixar aqueles 3 segundos depois de uma frase para ver se você entendeu ou não, entendeu? Então, é um pouco disso. Maravilha. Queria Mais só, alguém? só complementar, Bruno, endossar um pouco a fala do Alan. Existe um choque cultural que eu acho que é natural, né? Você está partindo de realidades completamente distintas, de experiências completamente distintas. E aqui eu vou a Midian de 2025, até falando um pouco para a Midian de 2020. Com esse choque cultural, eu acho que existe ali um risco sutil, mas existe, de uma comparação
e às vezes de uma invalidação do seu processo, né? Você não cursou a faculdade naquela instituição onde se espera, onde tem a expectativa, ou você não teve uma experiência X ou Y que tradicionalmente as pessoas de sucesso, né, daquela profissão tiveram. Então, assim, eu não sei dizer que isso é necessariamente por uma expectativa externa ou às vezes por um viés interno de comparação. Então, assim, hoje eu converso muito com pessoas que estão saindo da faculdade e eu acho que é um ponto que eu mais ressalto. Se inspire, se compare positivamente. Existem pessoas, você está indo para um mercado altamente qualificado e eu acho que o Antitrust tem disso. Todos os fóruns que a gente vai são altamente qualificados. A gente tem eventos, né? As lives aqui, os eventos do IBRAC, são aulas. Então, assim, não é um encontro, né, superficial. Não, a gente entra com profundidade nos debates. Então, é um público muito qualificado. Se inspire. Realmente tem que buscar boas referências para a gente crescer na área. Mas com esse cuidado de não invalidar também o seu processo. E eu acho que eu senti isso um pouco de mim no começo, sabe? Poxa, a experiência que eu tive aqui, a minha forma de trabalhar, também ela é muito válida. Eu também tenho com o que contribuir. E foi uma das coisas que eu ouvi lá no começo. Tipo, Mid, é o valor ali da diversidade. E é isso que eu queria endossar muito a fala do Alan. Às vezes você, jovem ali, recém-formado, você não vê esse valor. Você acha que o padrão, né, é o que é mais interessante. E não, existe um valor enorme em formas diferentes de escrever, de pensar, de olhar. E acho que essa diversidade regional, ela endossa ainda mais esse valor, né, da diversidade. Mas era só esse complemento que eu queria trazer, Bruno. Não, eu achei maravilhoso, Mídia, isso que tu trouxe agora de olhar para trás, né, com carinho, e eu abro um pouco o coração aqui, que eu estou numa nova fase, depois de ir para escritório, empresa, voltar e abrir uma área prática, que é isso, é mais difícil, né? É mais difícil a gente estar tá fora do centro, não ter estudado nos colégios, aqui em São Paulo tem os colégios, no Rio de Janeiro tem os bairros, né? Assim, as métricas para classificação das pessoas mudam, mas continuam as mesmas na essência, né? É, eu acho que Oi. Não, eu quero comentar, mas pode terminar, Bruno, por Não, favor. que eu acho é importante a gente ter essa noção da dificuldade, e às vezes eu acho que a gente acaba olhando com mais carinho para essa diversidade, mais carinho para a gente, e entendendo que sim, a gente vai ter que dar um passo a mais, vai ter que andar mais rápido, vai ter que se esforçar, ou vai ter que fazer alguma coisa, somando aí, o Alan mencionou o professor Proença, que é, sim, uma figura incrível, generosa, e eu acho que a Meu academia vizinho. e a academia tem isso, né? Eu fui orientado pelo professor Carlos Portugal Gouveia e também aplaudo ele por, por, por me chamar. A Lilian Sintra, né, que hoje está no Ministério da Justiça, foi minha colega de doutorado, ela é nordestina, mas ela fez a graduação na USP, mas assim, de qualquer forma também desbravou, me lembro das conversas dela, da gente, eu recente tinha me mudado, e conversando com ela sobre essa dificuldade. E Midian, e daí, Cícero, eu já quero te ouvir, mas assim, seguindo nessa tua linha, e já que todo mundo toma liberdade para falar de futebol, eu vou aqui tomar liberdade. Uma coisa que é cara para mim é drag queen. E sempre no final das competições lá, ela sempre pergunta: olha para a criança lá de quando você era e o que você falaria, né? Eu gostei muito que tu disse para Midian lá de 2005, olhando. E eu queria pedir para vocês olharem para trás, né? Valeu a pena ou não valeu? Faria alguma coisa diferente? Não faria? Daria alguma dica para sofrer um pouco menos, né? O que vocês, olhando para vocês de lá de trás, para ela lá de 2010 indo para Brasília, entrando no avião, o que vocês diriam para eles? Eu vou comentar essa questão do sotaque e vou dizer um pouco do que eu penso sobre esse último ponto. É interessante, né? Eu fui primeiro para Portugal, eu era a única brasileira lá, não, o sotaque nunca foi um problema lá. O problema foi aprender a escrever português de Portugal. E aí, quando eu voltei, e o Alan sabe do que eu estou falando, porque eles não usam gerúndio, né? Tudo no infinitivo. Eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, e eu tive mais questões
de sotaque aqui do que lá no exterior. E quando eu cheguei no escritório, e fazendo referência até ao que você falou, o que tal, o tu, eu voltei muito, eu tinha passado, sei lá, 2 anos escrevendo a minha dissertação quase, e na linguagem para o português de Portugal. Então, quando eu voltei, eu escrevia tudo no infinitivo e falava também, né? Essa foi a questão. E eu lembro do diretor falou assim para mim: ó, tá tudo bem, mas você parece uma portuguesa escrevendo. Aí eu fui meio que reaprender. E quando eu fui publicar a minha dissertação do mestrado, eu tive que reescrever nessa questão toda de trazer tudo para a forma como a gente fala aqui no Brasil, e adequando as coisas, né? E hoje, e é um pouco do que o Emanuel falou, né? Eu passei por tantos lugares, e eu acho que o sotaque, aí eu vou discordar um pouquinho de um ponto do Alain, não é nem forçar, depende muito. No meu caso, eu acho que eu perdi um pouco do sotaque baiano, apesar de que as pessoas sempre hoje perguntam: você é de onde? Às vezes me acham que eu sou do Rio, etc. Porque o sotaque é muito do que você ouve, eu acho. E eu trabalhava com paulistanos. Então, de uma forma ou de outra, você acaba perdendo um pouco a forma de aquele sotaque tão forte. E eu não era muito de usar expressões assim muito locais, etc. E eu sinto que, e eu vejo isso muito, porque eu terminei um dos clientes que a gente atendia muito lá, tanto no Pinheiro Neto quanto no MMK, sempre foi o pessoal da Odebrecht e depois o pessoal da Braskem. E lá tem muito baiano. Então, sei lá, é muito baiano conversando com baiano. Então, o pessoal não perde o sotaque. Né? Eu acho isso bem. É uma observação minha, né, pessoal? E aí. Então, eu vejo um pouco disso. Então, quando eu vou para Salvador, o pessoal acha que eu não falo mais o baianês. E quando eu estou aqui em São Paulo, eu também não falo paulistês, né? Então, eu não sei muito bem o que eu falo. Mas, em relação ao segundo ponto, não. Eu acho que as coisas foram acontecendo, eu acho que as oportunidades que a gente tem, a gente precisa realmente aproveitá-las. Hoje, a gente consegue, e eu vejo porque, enfim, eu dou bastante mentoria, você consegue ajudar, talvez, profissionalmente, o que algumas coisas vieram ao acaso, no meu caso, né? Hoje, como a Mijan falou, ela consegue planejar melhor, ela quis entender melhor como as coisas funcionavam, tinha um programa de mentoria do IA, hoje a gente tem um programa de mentoria do IBRAC. Então, de alguma forma, você hoje consegue se planejar melhor, né? Então, talvez uma coisa que depois, obviamente, se você vai chegando numa determinada fase da vida, você observa que hoje essa geração que está chegando, ela tem essa oportunidade de se planejar e não esperar a oportunidade passar, né? Que foi um pouco do que foi acontecendo comigo. Não obstante, e eu quero deixar isso claro, né? Eu tive uma educação diferenciada, graças a Deus, meu pai pôde me proporcionar isso, né? Então, isso me ajudou muito a conseguir dar esses passos que eu dei, mas foi realmente um desafio. E aí não tem medo mesmo, né? Eu, até hoje, aqui em São Paulo, eu vou nos ambientes, eu continuo sendo, às vezes eu era a única mulher, e eu lembro teve um cliente que eu atendi, que simplesmente não queria me atender porque não era viável, eu era uma advogada pleno, eu acho, tem uma baiana fazendo concorrência, não vou falar qual é a empresa, mas uma grande empresa de tecnologia, e ainda negra. Então, e aí gerou um atrito ali na época. O Biratan deu uma arrumada lá na situação, mas, assim, cara, a pessoa implicou, assim, de cara comigo, sem nem me conhecer direito. É um pouco do que o Alan falou ali. Então, é isso, é não ter medo. Eu acho que estudar é importante, né? Você saber ter propriedade das coisas que você está falando é importante, porque é o que passa credibilidade, é o que passa respeito, né?
E eu acho que hoje eu estou num lugar enfim, eu acho que eu fui construindo isso ao longo desses anos todos. Então, aproveitem a oportunidade que você tem, especialmente a Midian, que é a mais nova aqui do grupo, de realmente olhar esse planejamento, aproveitar as oportunidades que elas passam, às vezes elas não voltam, né? Então, é o conselho aí que eu dou. Obrigado, Cissa. Quem mais, gente? Bom, já acho que estamos nos encaminhando para o final, né? Também de agradecer por essa oportunidade. A conversa foi riquíssima. O poder ouvir a experiência de vocês. Saio aqui também com aprendizados, mas o que eu posso falar com base assim, na minha experiência, eu acho que complementando ali, reforçando a fala da Cecília sobre não ter medo, e aqui eu até complementaria no sentido de não ter medo de se expor. Eu acho que ali, quando eu fui atrás da mentoria do IA, de participar da gerência, é, de participar, né, fundar a AND e tudo mais, não sabia no que aquilo poderia necessariamente resultar, né? Mas você vai, se expõe, poxa, poderia não ter dado certo e poderia não ter trabalhado no direito da concorrência, mas algo de bom provavelmente eu extrairia daquela experiência. Então, tá na dúvida? Tenta, experimenta. Eu acho que a gente, e ali eu ainda falo muito com a cabeça da Midian que tinha em 2020, que tinha um planejamento profissional e queria controlar cada etapa daquele planejamento profissional. E o não planejado saiu muito melhor, eu diria, do que o planejado. Então, às vezes, passa uma oportunidade que não está ali no seu planejamento, não sei, talvez experimenta, aposta, arrisca ali, né, dentro de um cenário possível de experimentar novas coisas, porque às vezes ali vai se construindo, né? Acho que o caminho profissional ele vai se construindo, se desenhando aos poucos, conforme a gente vai passando por essas experiências. Então eu falo muito assim principalmente para recém-formados. Você tem a oportunidade ali de estagiar no CAD? Não sei se eu quero trabalhar com direito da concorrência. Então vai, tenta, experimenta. Se não gostar, poxa, ali você já sabe que não funciona, mas duvido muito não gostar, porque o direito da concorrência ele é realmente muito fascinante. Então, acho que esse seria o meu primeiro conselho. Né, às vezes a gente quer controlar tudo e nem sempre é possível. Na maioria das vezes a gente não controla tudo, mas. E o segundo ponto, ele, aqui focando especificamente na nossa conversa, se você vai migrar de estado ou vai se expor, né, a uma nova cultura, a um novo ambiente, não invalide o seu processo, e muito em linha do que a gente já comentou aqui. Se comparar, se inspirar é válido, mas com certeza, de onde cada um saiu, existem contribuições, existe um olhar diferenciado que você pode agregar ali no seu trabalho, na sua forma de ver, na sua forma de escrever, de pensar. Então, eu acho que é realmente valorizar essa diversidade para onde a gente está indo, né? Assim, vou migrar para São Paulo, então vou levar essa bagagem aqui que eu tive, porque com certeza ela vai contribuir de alguma forma. Mas acho que seriam esses dois conselhos. Eu não sei se a Emanuel vai falar antes, mas eu particularmente, desculpa aqui a viagem até, mas eu gosto muito de um autor alemão, Bruno, o Hermann Hesse, e ele tem um livro chamado Knupe, né, que é sobre o andarilho, e tem uma frase dele que me marca sempre muito, que fala assim: penso que o mais belo é quando, além do deleite, se pode sentir também o pesar ou o medo. Então, assim, pensando há 10 anos atrás, talvez ou mais, talvez eu tenha algum pesar, né? Mas, assim, eu tenho um deleite de poder ver o quanto eu consegui nesse processo muito difícil, com muita dificuldade, chegar até aqui. Mas aí, discordando um pouco da Cissa, que eu tanto gosto, eu falei que é importante ter o pesar, mas também, além do ter leite, o pesar, mas também o medo. Eu acho que o medo, sobretudo nós que estamos aqui em várias questões de diversidade, a gente não pode faltar coragem no sentido de agir, como o Midian falou, mas talvez ter o medo da humildade de dizer, olha, vou ter que trabalhar o triplo, o quádruplo, e mesmo assim vou manter o pé no chão para dizer, olha, eu estou começando a cada começo, já cheguei onde cheguei, mas tem muito a percorrer, e ter o medo no sentido de humildade. Então, assim, além do deleite,
Eu tenho talvez algum pesar, porque a história de todo mundo, como o Emanuel falou, mas se eu não tivesse ido para Brasília, eu não conheci minha mulher, que não teria meu filho, sabe? A vida é assim, são circunstâncias, mas também tenho medo do respeito de dizer, olha, vamos se manter o pé no chão, porque por mais que a gente conquiste e por mais que a gente seja diferente, a gente pode nos provar cada vez mais. Então, está um pouco nisso o meu pensamento. Obrigado. Emanuel. Bem, para encerrar, eu falaria que todas as fases da vida são boas. E é para ser bom mesmo, né? Então, eu acho que a época da faculdade, da graduação, foi uma fase muito legal da minha vida. Quantos amigos, né? Momentos que a gente não esquece. Mas a gente tem que pensar no futuro. Talvez eu tenha pensado pouco no futuro naquela época. Então, se a gente conseguisse equilibrar, né? Construir aí o nosso intelectual, o nosso moral, o nosso espiritual, o nosso físico também, cuidar da saúde, que quando chega nos 40, não parece não, mas eu já estou com 41 e depois dos 40 a saúde cobra. Então, eu acho que a vida e as posições também. Eu hoje estou como coordenador geral por diversas circunstâncias, né? Não é só o conhecimento técnico nosso, Emanuel é um. Não, não sou. É um conjunto de fatores que levam a gente a estar nas posições e quando a gente tiver oportunidade, fazer da melhor forma, né? Eu tenho umas frasezinhas aqui na minha frente aqui. A primeira delas é faça a sua parte, né? Apareceu o serviço, faz da melhor maneira possível e as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que a carreira, principalmente dizendo aqui pelo lado do público aqui, né? A questão da confiança, né? É uma coisa muito importante das pessoas que você trabalha. As pessoas que eu trabalhei lá quando eu cheguei no CAD, hoje todas estão ocupando cargos de chefia. Então foi uma década de convivência, de se conhecendo, respeitando, trabalhando, ajudando. Na hora que você precisa, você tá lá, ponta firme. E eu acho que é isso. A vida a gente vai construindo de pouquinho em pouquinho, sempre fazendo o nosso melhor. Parabéns, Ibraque, sucesso a todos. O CAD está de portas abertas para o Brasil inteiro. Fiquem cientes disso. Maravilha. Emanuel, obrigado. Gente, obrigado demais aqui a generosidade de vocês de compartilhar as histórias, as dificuldades. Eu me identifiquei, sei que muita gente assistindo a gente também se identificou com isso e às vezes tomar eu acho que ajuda a tomar coragem, né, de pessoas se mudarem, enfrentando essas dificuldades, mas sabendo que tem um lugar bom, sabendo que vai dar bom. E ao mesmo tempo, quem quer ficar sabendo que tem um caminho. Eu acho que a referência, né, a representatividade, ela é isso, ela nos dá um caminho possível. Algumas pessoas foram desbravando sem ver esse caminho possível, né, Cissa? E outros tomam decisões por ver que o caminho é possível. Então, eu acho que o painel de hoje ele vai ter resultado aí num longo prazo de ser um começo. Eu acho que a gente tem que desenvolver mais essas conversas dentro do IBRAC, dentro do CAD, de abrir essas portas, né? Porque se a gente quer essa regionalização, não adianta só falar, estamos aqui de portas abertas, né? Às vezes a gente tem que estender um pouco a mão. Eu acho que quem está em São Paulo tem que fazer o seu papel de olhar com carinho para quem está de fora, tentar tirar um pouco os vieses, né? Eu não sei de que colégio você foi, eu não fez XPTO, faculdades, e ver que tem gente muito, muito, muito boa, né? Os resultados do ICAD mostram, né? Que, que tem muita gente que assim, aprende o jeito da concorrência por uma competição, vai lá e ganha, né? Então, assim, a qualidade desse pessoal aí, jovem de fora, é gigantesca, a gente tem que absorver, abrir as portas, então não podia estar mais honrado e feliz em mediar esse painel. Eu não sei se tem mais alguma pergunta da audiência, senão a gente já pode encerrar. Sim, não? Tem alguma coisa, Dora? Não, não tem. Não tem. Bom, falando em Dora, gente,
Dora é uma entidade, né? Acho que a gente precisa toda vez fazer um reconhecimento da a Dora é a personificação do IBRAC, ela está aqui desde sempre. Esses dias eu estava conversando com ela, falei assim, meu Deus, Dora, já fica aqui de novo a sugestão para o Zeca, para o Ricardo e para o Eric para fazer um episódio do Vantagem Oferida com a Dora, que ela é a memória viva do IBRAC e do Dia da Concorrência do Brasil. Mas, gente, esse eu vou querer ouvir. não é? Eu já dei ideia, eu estou aqui reforçando. Eu já falei, eu quero que fique registrado para os três ouvirem aqui e fazerem o convite. Mas, gente, de qualquer forma, entrou alguma pergunta? Maravilhosa. Elogios, Dora. Exatamente, elogios. Gente, então, primeiro, obrigado pela generosidade, obrigado por compartilhar com vocês, foi um prazer estar aqui mediando, bom resto de semana para todo mundo, e obrigado quem estava nos assistindo aí, tenho certeza que foi muito legal para quem assistiu.